Olá, tudo bem? Eu me chamo Sami, eu sou líder da equipe responsável pelo projeto Clínica Holística Roberto Watanabe e vou apresentar para vocês sobre o que é a Clínica Holística, né? Apresentar o que motivou, o que fez a gente idealizar esse projeto, bem como apresentar os membros. A começar por eles, claro, nós somos formados por 4 integrantes, sendo eu, Cássio, Lucas Almeida e Samara. Vamos começar falando a respeito do fundador. O nome dele é Roberto Watanabe. Ele é um amigo meu que eu conheci após mudar de casa e ele me contou sobre uma empresa que ele tem, é uma empresa, a Clínica Holística em si, né? E ele comentou comigo que ele estava passando por uma dificuldade com a clínica pós-pandemia em poder atrair clientes para os tratamentos dele, né, as terapias alternativas. E a gente conversando no dia a dia, eu entrei para o curso de ADS ministrado pela professora Ana Giancoli e junto com o meu grupo a gente decidiu criar um site para ele, né? Então, explicando ainda sobre a clínica. Ela é um espaço dedicado a uma terapia alternativa e, pelo que o Roberto me contou, ela surgiu porque ele trabalhou muito tempo lá no Japão e ele desenvolveu alguns problemas físicos. E numa busca de tratar isso de uma forma natural, sem o uso tanto de medicação, ele decidiu buscar conhecimento em terapias alternativas, né? Em tratamentos holísticos, como acupuntura, esse tipo de terapia, né? E cursando isso, ele foi se aperfeiçoando e com o tempo, pelo sentido empático dele, ele decidiu em si trazer essa ajuda para outras pessoas, né? De uma ajuda não agressiva, uma ajuda mais natural. E aí, como eu comentei, o nosso objetivo agora é criar esse site para ele, proporcionar essa experiência para ele e essa inserção no mercado digital que é algo muito presente hoje em dia, né? Então, acredito que é basicamente isso, a nossa introdução. Agora os membros vão apresentar o nosso desenvolvimento do projeto e assim seguiremos. Para o processo de design e prototipação, nós começamos reformulando a logo do Roberto, que já estava bem desatualizada e antiga. Tentamos deixá-la mais atual, porém seguimos todos os pedidos que ele tinha feito a nós, como por exemplo manter o Yin Yang. Com a logo pronta, usamos o Adobe Color para fazer uma paleta de cores. Essa paleta foi usada para ser a base da estilização do nosso site. Depois disso, no Figma, fizemos os protótipos das telas, tanto do modo escuro quanto do modo claro. Com o protótipo pronto, ficou bem mais fácil para desenvolver o site e também para recolher feedbacks do Roberto. Olá, sou o Lucas, sou um dos programadores web do site. E no site a gente utilizou 4 tecnologias. A gente utilizou HTML, Tailwind CSS, JavaScript e GitHub. Bom, o HTML foi para a estrutura básica do site, para todo o corpo do site. O Tailwind CSS a gente utilizou para a estilização. E ele é igual ao CSS, porém ele é um framework, uma ferramenta. Ele é um facilitador. Além disso, toda a estilização é no próprio HTML. E para ele a gente utilizou para selecionar as cores e para responsividade. Nas cores a gente utilizou as variáveis root. Variáveis root são realmente, como diz o próprio nome, variáveis, que elas armazenam as cores em variáveis próprias para quando a gente puder trocar depois, ficar mais facilitado. No caso, a gente trocou as cores quando a gente troca no modo escuro para o modo claro. E isso foi uma coisa que a gente utilizou como estratégia. No JavaScript a gente usou para fazer a animação dos modais. A gente utilizou para o próprio modal. Modal, no caso, são os modais de terapia, onde você clica nele, ele mostra o que aquele modal significa, no caso, aquela terapia significa. Além disso, a gente também utilizou o JavaScript nos menus, para quando o usuário clicar na parte desejada, ele ia automaticamente. E também utilizou o JavaScript para o botão de agendar consulta, onde nesse botão abre o modal, onde mostra todas as informações que o usuário precisa selecionar para marcar uma consulta e mandar diretamente para o cliente, no caso, o Roberto Watanabe.
E além disso, a gente também utilizou o GitHub como o nosso hospedador, no caso, hospedador não, no caso como a nossa nuvem e como a ferramenta de trabalho entre a equipe, então, para um conseguir acessar o código do outro. E além disso, por fim, a gente hospedou tudo no Netlify, uma plataforma de hospedagem de site, e o site está salvo para qualquer um que quiser acessar o site no link da clínica robertotanabe.netlify.app. Oi, meu nome é Cássio, fiz parte da equipe que fez o projeto da Clínica Holística para o Roberto Watanabe e hoje eu estou aqui para mostrar um pouco do site, então vamos lá. Bom, vamos mostrar então o site. Aqui tem uma telinha inicial, o logotipo que a gente fez para o Roberto, o nome da clínica. Descendo um pouquinho, aba sobre textinho introdutório, contando o motivo da clínica, como ela está hoje em dia, falando que ele se especializou no Japão. Descendo um pouco, terapias oferecidas. São 8 cardzinhos de terapias oferecidas na clínica, algumas um pouco mais conhecidas, né? Acupuntura, estética facial, outras nem tanto, auriculoterapia, moxaterapia, mas, enfim, se a gente clicar nos cardzinhos, aparece uma pequena definição sobre cada terapia, enfim, todos funcionando. Descendo, o botão de agendar consulta, formulário. Nesse formulário tem todas as informações necessárias para o Roberto atender as pessoas, ou seja, forma de contato, nome da pessoa, terapia que ela deseja, data preferencial, porque o site não tá, o formulário ele funciona, você consegue enviar, né? Você consegue aqui, ó, as informações, coloca tudo e envia. Mas, enfim, não está 100% funcional porque o site não tem banco de dados. Mas aqui, o agendamento enviado com sucesso, entraremos em contato em breve. Descendo um pouquinho, aba de perguntas frequentes. 2 perguntas um pouco mais básicas, né? O que são terapias e quais são os benefícios das terapias holísticas. Porque é um tema que ainda não é muito conhecido, mas está cada vez ganhando mais notoriedade, né? Descendo um pouco, qual a principal diferença entre terapias holísticas e medicina convencional? Essa pergunta é interessante e curiosa ao mesmo tempo, porque algumas pessoas chegam para o Roberto achando que a terapia holística vai curar de alguma doença, sendo que o papel dela não é esse. O papel das terapias holísticas é atuar de forma complementar à medicina convencional, então não substituí-la. Algumas perguntas um pouco mais nichadas, né? Como saber qual a terapia holística mais adequada para mim, para quem elas são indicadas, se elas são seguras, né? Obviamente são seguras se feitas por profissionais capacitados. Descendo um pouco, aba de contato, todos os hiperlinks estão funcionando, né? E-mail, WhatsApp, Facebook, endereço. Eu só não vou abrir esses 3 últimos porque desliga minha câmera. Não sei porquê, mas enfim, ó, tá aqui, ó, tá funcionando. O e-mail também funciona, ele vincula ao Outlook, né? Porque o e-mail do Roberto é um Hotmail. Além disso, a aplicação JavaScript tem o modo escuro, alternar entre o modo escuro e o modo claro. Na barra de navegação, você clica para cada aba e ele vai. Além disso, o site está responsivo também. Aqui em inspecionar. Aqui, ó. O site está responsivo também. A barra de navegação ela teve que ser alterada, né, para poder acompanhar a responsividade. O botão de agendar contato também, mas enfim, estão funcionais também. O cardzinho também está funcional. O modo escuro e o modo claro também. Então, isso, basicamente.